Olá, amigos do Sentido. Vamos nós fazer mais uma reflexão aqui para nós os homens. Então, olha só, se você é mulher, sei lá, fecha os ouvidos aí, pula esse vídeo, simplesmente mostre para o seu marido, para o seu noivo, para o seu namorado, né? Eu acho que a reflexão ela vai correr em torno muito. Eu acho que assim a gente está tentando perseguir o sentido da fidelidade, o sentido das nossas promessas, né? O sentido da nossa aliança em última instância. Porque muitas vezes nós, os homens, ficamos muito capturados na parte sensual do relacionamento. E quando falo sensual, eu não estou dizendo necessariamente a parte sexual, erótica. Estou falando sensual naquilo que envolve os sentidos. Talvez aquilo que nós poderíamos colocar aqui como aquela parte concupiscível, né? Nós temos essa faculdade concupiscível, como a gente tem essa faculdade do irascível, mas aquilo que nos torna plenamente humanos, e no caso de nós homens, homens de verdade, é a parte da nossa inteligência, a parte que implica a nossa vontade. A faculdade concupiscível, ela é simples de entender porque ela é aquela que está voltada justamente para os sentidos, né? De modo geral, para aquilo que é gostoso, para aquilo que não é gostoso, para aquilo que gera um prazer ou gera um desprazer. Então, são coisas que atacam muito os nossos sentidos. A maioria dos homens que se pegam num conflito dentro dos seus relacionamentos é muito atacado nessa parte concupiscível. Então, o cara lá está namorando e de repente tem a oportunidade, porque está numa festa e vê uma outra pessoa, uma outra mulher, aparentemente, sensivelmente mais interessante. E se o homem ele ficar crivando a sua decisão naquele momento, somente pelo bem-estar que aquela nova pessoa está dispondo a ele, é claro que ele vai esquecer da sua promessa. Porque agora ele está nessa situação, ele tem uma namorada, mas agora encontrou uma outra pessoa. E se pega nesse dilema, nossa, quando eu fiz aquela promessa, naquele momento parecia uma coisa concupiscivelmente boa, me gerava uma satisfação boa, como se dissesse aquela promessa de namorar e de me manter fiel fazia sentido. Só que agora parece que está gostoso também você se deparar com aquela nova pessoa e perceber que aquela beleza, aquele cheiro, aquela voz, aquele corpo, ele se tornou tão apetecível, tão gostoso quanto a memória daquela promessa de que um dia você quis namorar. E parece que as coisas agora até se invertem, de repente você está diante de outra pessoa e aquela promessa que você fez deixou de ser gostosa, porque agora o que está gostoso é você estar diante dessa nova pessoa. Isso é a nossa faculdade concupiscível, e essa faculdade é a faculdade que está inclusive nos animais. Agora nós também temos uma faculdade irascível. A faculdade irascível não é mais se a coisa está gostosa ou se não está gostosa, mas a faculdade irascível é aquela que vai trazer para a minha dificuldade, vai trazer o preço daquilo aquilo diante do que eu estou. Então as coisas, essa faculdade irascível, quando a gente permite que ela desenvolva em nós o seu propósito, pode até nos ajudar. Porque é a faculdade irascível que sim, se você for honesto, ela vai estar atuando conjuntamente ali. Ela vai estar pesando para você o preço que você vai pagar se você trair a sua namorada. É ela que está pegando a sua faculdade concupiscível, esse jeito gostoso que você está diante daquela pessoa, e vai dizer para você, olha, isso aí vai ter um preço. Uma vez que você é descoberto, ou uma vez que você é pego pela sua própria consciência, é a faculdade irascível que permite colocar assim, esse primeiro peso, de colocar esse preço que você vai pagar se você fizer isso. Agora, essa faculdade, em regra, de modo geral, ela
na prática, ela faz com que você simplesmente consiga fazer as descrições. Então você olha para aquela situação, você homem, você vai olhar para aquela situação e você vai ser simplesmente lembrado do preço. E às vezes somente lembrar não vai resolver o seu problema, porque de repente a sua faculdade concupiscível, ela vai estar tão presente dentro de você que você vai simplesmente lembrar que tem um preço, sim, mas como é só uma mera descrição, isso não vai produzir um efeito, muitas vezes, de combate efetivo. Vai ajudar muito você lembrar que todas as suas decisões, de modo geral, desse exemplo, vai ter um preço que você vai pagar e que você vai se deparar com uma dificuldade e que o valor daquele prazer vai te trazer um preço muito alto. E a nossa vontade, é a nossa inteligência. Aqui nós já estamos na esfera daquilo que nos diferencia dos animais. E de nada adianta você ficar nas descrições se você não for capaz de usar a sua imaginação. A faculdade da vontade é nós pensarmos, né? Quando se fala da vontade, é pensarmos de maneira concreta as possibilidades concretas diante daquele ato. Por exemplo, é com a vontade que você usa a sua imaginação para você se colocar no lugar, por exemplo, aqui do exemplo da sua namorada. Você vê que se ela tivesse enfrentando essa mesma disposição concupiscível, seria muito ruim para você conviver com a ideia que ela cedeu, porque isso ia afrontar diretamente a dignidade da sua pessoa, de você enquanto homem, que provavelmente você não iria aceitar aquela situação. É a imaginação, é a nossa vontade que faz a gente imaginar que no deleite daquela nossa vontade, a gente imagine a pessoa, a nossa namorada do nosso lado, olhando para você, esperando que você tome uma decisão a favor dela e não a favor dessa outra pessoa. Né? Você fala, Roberto, mas isso parece muito broxante, né? A finalidade da nossa vontade é permitir broxar nos nossos apetites concupiscíveis para que a gente se livre do fato de viver como animal. Aqui vamos passar novamente a questão. É uma simples situação que eu estou trazendo como exemplo, mas que eu vejo que isso é muito comum dentro dos namoros, dentro dos noivados e sobretudo dentro dos matrimônios. Nós não temos como nos livrar da faculdade concupiscível, porque tanto a faculdade concupiscível e a faculdade irascível, ela compõe o nosso existir. Não adianta você acreditar que um dia você vai deixar de sentir todas as suas tentações. O problema não são as tentações, o problema é o que você está fazendo com a tentação. E é importante você entender que muitas vezes nós, os homens, queremos resolver os apetites concupiscíveis, dando vazão mais ainda ao apetite concupiscível. Então você está diante da pessoa que você se sente atraído e você quer ficar olhando para aquela pessoa, e o problema é que ficar olhando para aquela pessoa vai aguçar mais ainda em você essa vontade, porque o concupiscível tem esse problema, ele só está avaliando o que é gostoso e o que não é gostoso, e como é gostoso ficar olhando para aquela pessoa, se você ficar olhando para aquela pessoa, tentando se livrar dos seus problemas, né, sensíveis, você vai cair. Então, nós temos que fazer um apelo a outras faculdades. Insisto, o irascível, que vai imprimir ali a dificuldade, pode ajudar, mas não vai resolver. Nós temos que aplicar a nossa vontade, a nossa inteligência, usar a nossa imaginação, para se colocar, sim, numa situação que vai ser broxante, em termos de psicologia. Mas é um instrumento muito poderoso a gente se lembrar. Em última instância, a vontade que vai dizer isso, se os prazeres que nós somos capazes de obter no mundo vale a verdade acerca do propósito que você fez quando se aliançou com uma pessoa, quando prometeu a uma pessoa que você se manteria fiel. E é na vontade que a gente vê que não importa mais se a coisa é prazerosa ou desprazerosa, difícil ou fácil, como é no irascível, mas nós estamos agora diante daquilo que é bom, diante daquilo que é mal. E para nós seres humanos, nós precisamos insistir
em lutar por aquilo que é bom, por aquilo que é o bem, por aquilo que é uma verdade. E a aliança entre nós, os casados, por mais que chegue um momento que não é prazerosa, ela é muito dificultosa, mas ela é uma verdade. E é uma verdade pela qual nós, os homens, dentro dos nossos relacionamentos, precisamos compreender que é uma verdade que vale sim todos os nossos sacrifícios e vale sim a nossa vida, tá bom? Dê uma pensadinha nisso, a gente se vê num próximo momento.